Os gigantes na Bíblia, eles chamam muito a atenção das pessoas e até mesmo aqueles que não conhecem muito a respeito dos textos sagrados do Antigo Testamento. Os gigantes, eles eram divididos em raças ou tribos na antiguidade, todas elas sendo irmãs e aparentadas, até porque todos os gigantes eram Néfilins. E por conta disso, existem classificações que poucos conhecem aí a respeito dos gigantes, das antigas raças de gigantes. Neste vídeo, eu estarei mostrando para cada um de vocês todas as raças de gigantes pós-diluvianas que aparecem nos textos bíblicos do Antigo Testamento. Se ficou curioso, já deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e me ajude compartilhando com pessoas que têm curiosidades a respeito dos antigos gigantes bíblicos. Dito isto, fiquem com mais este vídeo do canal. Os gigantes bíblicos, eles aparecem pela primeira vez logo no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 6, onde vai afirmar que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e acabaram possuindo-as, tendo relações sexuais com elas. E desta geração, desta mistura, acabou nascendo estes seres que são denominados biblicamente como gigantes ou simplesmente como Néfilins. A maioria das pessoas costuma chamá-los pelo nome de Néfilins ou simplesmente gigantes. Os gigantes, eles existiram anteriormente ao dilúvio e também o texto bíblico do livro de Gênesis vai dizer que um tempo também depois existiram gigantes. Este tempo também depois é logo após o dilúvio. Estes filhos de Deus mencionados aí no texto do livro de Gênesis são os anjos, até porque o termo aí no original em hebraico é Vinei Ha-Elohim e em aramaico é Bar-Ilar. E estes dois termos são os termos iniciais e primordiais para anjos e seres celestiais. Portanto, os gigantes eram filhos dos anjos caídos, em outras palavras, dos antigos demônios. O texto vai afirmar que antes, na época do dilúvio, existiram estes Néfilins, estes gigantes, por toda a terra, e eles encheram a terra e acabaram aterrorizando a humanidade nos tempos antigos. Eles não existiram apenas na época do dilúvio, até porque o texto vai dizer que também, um bom tempo depois, eles reapareceram na terra. Inclusive no Oriente Médio, logo após o grande dilúvio, anos e anos à frente, os gigantes reapareceram. Muitos vão dizer que estes gigantes reapareceram até porque estes seres demoníacos, eles acabaram se deitando aí com sacerdotisas de divindades antigas, e nós sabemos biblicamente que divindades antigas ou deuses pagãos, idolatrias, na verdade, eram demônios que buscavam adoração, até porque os bruxos e feiticeiros da antiguidade, que demonstravam prodígios, como os magos e feiticeiros do Egito, que também transformaram seus cajados também em serpente, algo de madeira, literalmente num animal, numa serpente. Este poder vinha, na verdade, dos antigos demônios. E estes antigos demônios, eles continuaram aí operando no mundo antigo, querendo roubar a glória de Deus para eles mesmos, mas na verdade não passavam de anjos caídos, e eles também tiveram uma nova geração de gigantes que veio habitar a Terra e encheu, principalmente no Oriente Médio, mas também em outras várias regiões do mundo antigo. A Bíblia, ela vai denominar e vai falar muito a respeito das raças de gigantes ou tribos de gigantes que existiram logo após o dilúvio. Inclusive, a Bíblia vai citar que existiram cerca de 5 raças de gigantes que habitavam todo o Oriente Médio. Isso compreende também o Levante,
a Mesopotâmia, toda a região do Oriente Médio e também no Antigo Egito nós temos aí registros de antigos gigantes. Mas aqui eu estarei falando focado nestas 5 raças de gigantes que habitaram principalmente o Oriente Médio e os países circunvizinhos de Israel e também o Iraque. O relatório dos israelitas para com os descendentes de Anak, uma das tribos antigas aí dos antigos gigantes, é descrita no livro de Números, no capítulo 13, e eles ficam perplexos de ver o tamanho destes seres e quão assombrosos eles eram. E eles também têm medo dos cananeus, que eram também aí muito numerosos e tinham cidades fortificadas, e temem muito e dão toda esta explicação para Moisés e Josué. Mas agora falando a respeito das 5 raças de gigantes, quais eram estas raças? Qual era o significado do nome de cada uma das raças que foram dadas aí pelos povos aí que viviam na terra de Canaã e em todo o Oriente Médio para estes seres? Começando primeiramente com a raça principal dos gigantes, que era a raça dos gigantes Refaíns ou Refaítas. Refaíns ou Refaitas é o plural para estes seres, para estes gigantes desta raça. Já o termo apenas singular é simplesmente Rafá. Este termo, Refaim ou Rafá, tem muitos significados aí em hebraico antigo, em fenício antigo, e é um significado que remete a estes seres serem realmente seres assombrosos. O significado do termo Refaim, do nome desta raça de gigantes, é literalmente fantasmagorias ou simplesmente mortos-vivos, até porque os povos antigos, em sua mentalidade, eles pensavam que estes seres foram todos exterminados e mortos pelo dilúvio, porém eles reapareceram depois do dilúvio por conta dos anjos caídos ou divindades para os povos antigos terem tido novamente relação com as sacerdotisas humanas, mulheres humanas, e tiveram novamente mais uma geração de gigantes antigos. A altura descrita a respeito dos gigantes refaíns ou refaitas, ela é tida na Bíblia como uma das maiores e mais surpreendentes, até porque os gigantes da raça refaim ou refaitas, eles possuíam quase 5 metros de altura. A Bíblia dá registros de 9 côvados, que equivale aí no côvado usado na época, o côvado hebreu, a cerca de 4 metros e 70 de altura e 2 metros de largura. Esta é a altura e a largura de Og, rei de Bazã, que era um refaíta, e ela é tida aí para os outros refaitas também, que eram gigantes com mais de 4 metros de altura. A segunda raça de gigantes que andava pelas terras de Canaã e que assustava a muitos, ela vem sido muito conhecida graças a novelas e a também filmes aí hollywoodianos e novelas bíblicas aí da TV Record. São eles os Anakins, os filhos de Anak. Muito curioso este nome, este termo Anak, até porque o nome ou termo Anak tem um significado muito interessante que vai demonstrar a origem aí destes seres colossais. O termo Anak ou Anakim vem do sumério antigo e tem o significado filhos daqueles que do céu caíram, fazendo uma referência imensa aos seres que caíram do céu, aos antigos deuses pagãos das regiões do Oriente Médio, África e Ásia, entre outras regiões, fazendo referência aos seus pais, aos seus progenitores. A maioria das vezes que a raça Anakim é mencionada, ela é sempre mencionada como sendo a raça de gigantes, filhos daqueles que do céu caíram. Como é dito, os filhos de Anak. Os Anakins, eles têm uma altura mencionada nas escrituras sagradas como sendo muito grande e muito alta, e eles também são tidos como muito vigorosos e fortes. A maioria dos estudiosos a respeito desta raça de gigantes, ela é tida tendo aproximadamente de 3,5 metros a 4 metros de altura. Outros vão dizer que ela, da mesma forma, da raça de gigantes Refaim, ela também possuía
4 metros a mais de 4,5 metros de altura. A terceira raça de gigantes descrita na Bíblia, que habitava a terra do Oriente Médio e assolava o Levante, era a tribo ou raça dos gigantes Emins. Os Emins eles são descritos na Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 2, no verso 10 e no verso 11, como sendo o seguinte: os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Repare que a altura dos Emins é parecida e similar com a dos Anaquins, e o texto enfatiza que eles eram grandes e que eles eram altos, ou seja, eles eram realmente muito altos, e que a altura deles, muito provavelmente, era de 4 metros de altura, assim como a dos Refaíns, ou até mesmo mais. O termo Emin, segundo o Rabino Rashi, tem o significado de temidos ou temíveis. Em outras interpretações, tem o significado de monstruosos, e que isso faz referência à sua característica física, que eles eram realmente temíveis ali à vista e também aparentavam ser seres bem monstruosos. Inclusive, nós temos aí a explicação de Joséfo. Joséfo vai falar que os gigantes, eles tinham um grito muito semelhante ao de um leão, um grito muito assustador, e eles tinham uma aparência muito grotesca, algumas tribos de gigantes da antiguidade. A quarta raça de gigantes que habitava o Oriente Médio e que assolava o mundo antigo, ela é denominada pelo termo de Zuzim. Sim, Zuzim ou Zuzins também eram uma raça de gigantes na antiguidade. Segundo algumas fontes, o significado de Zuzim faz referência aí a um termo antigo aramaico e tem o significado de rígidos, fortes ou robustos, e tem aí uma referência aí a estes gigantes que eram realmente colossais e muito fortes, rígidos e muito robustos. Assim como os outros gigantes, eles também tinham uma altura muito grande e era de 3 a 4 metros de altura, segundo alguns estudiosos. No livro de Gênesis, no capítulo 14, o rei Quedorlaomer dos Elamitas, ele ataca aí os Zumins ou Zuzins e acaba destruindo muitos destes gigantes na antiguidade. Agora sobre a última raça de gigantes que é citada no Antigo Testamento para os gigantes que habitavam a terra do Oriente Médio nos tempos antigos. Esta raça ela é citada e ela é denominada como a raça dos gigantes Zanzumins, bem semelhante aí aos gigantes Zuzins. Os gigantes Zanzumins, eles habitavam ali no Oriente Médio, perto do Jordão, a leste do Rio Jordão, e eles tiveram muitos conflitos aí com os descendentes de Ló, da parte de Amon, dos Amonitas, que tomaram a terra dos Zanzumins e ficaram com esta terra para eles. Muitos estudiosos acreditam que os Zanzumins eles eram uma segunda divisão dos Refaíns e que eles habitavam ali na Jordânia e também habitavam na Síria e também no que hoje é Israel, e eles eram também muito fortes e muito altos, assim como os próprios Refaíns. Como sendo uma segunda divisão, eles também possuíam uma altura de 4 metros a 4,5 metros de altura. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo.